Eu estava lendo um comentário sobre o livro de Atos e eu vi o título de um capítulo que me chamou a atenção, dizendo assim, 30 anos que mudaram o mundo. 30 anos mudaram o mundo, mudaram a história do mundo. Porque o Senhor Jesus morreu no ano 33, lembra? No ano 33, né? Provavelmente ele perto do ano 33, o ano entre 30 e 33, mas vamos colocar 33, e o livro de Atos ele foi escrito uma história que praticamente termina ali com a prisão de Paulo, talvez o martírio de Paulo, que no ano 64. Então dá mais ou menos 30 anos, entre 33 depois de Cristo e 64, 30 anos. Nesses 30 anos aconteceu a maior revolução de todos os tempos. Porque Jesus veio para mudar a história, como de fato mudou, e ele fez o seu ministério aqui em 3 anos e meio, e depois ele deixou a missão para a igreja dar continuidade. E a igreja, então, entendeu o seu chamado, ele formou, vocês sabem, alguns discípulos, 12 mais especiais, chamados apóstolos, mas muitos discípulos, porque a Bíblia diz que pelo menos 500 irmãos foram testemunhas da sua ressurreição. E nós vemos aqui o livro de Atos começa com um grupo reunido ali no cenáculo, aguardando a promessa do Pai, e diz aqui que eram mais ou menos 120 pessoas, então não eram só 12, era um grupo razoável que participou, foram aquelas multidões todas que foram alcançadas pela palavra de Jesus, pelas mensagens, mas alguns foram testemunhas da sua ressurreição, tiveram esse privilégio, ok? Então nessas 3 décadas aí, que impactaram o Império Romano, e aqueles 12 ou aqueles 120 foram se multiplicando, foi aumentando. Em pouco tempo, vocês vão ver aqui de Atos que já eram 3.000 pessoas, pouco mais um pouco fala que eram 5.000, e depois eles estavam inicialmente concentrados em Jerusalém, depois foram dispersos em toda parte, e onde eles iam, eles falavam de Jesus. Então, foi um momento muito interessante da história também, né? Só dando uns dados históricos, porque alguns elementos, né, da época facilitaram a expansão do Evangelho. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Era aquele tempo, o tempo certo, o tempo perfeito para ele vir. E nesse tempo era o Império Romano que dominava as nações. E o Império Romano, então, eles estabeleceram, depois de várias guerras, conseguiram estabelecer um tempo de paz entre as nações. Então, as nações estavam todas pacificadas no sentido sob o controle de Roma. Chamaram até a paz romana. Tá? Então, havia essa, vamos dizer assim, as nações todas debaixo de um domínio, mas, além disso também, o Império Romano, eles criaram estradas e abriram as fronteiras. Então, facilitou muito, porque os cristãos já saíam dali, não havia mais as fronteiras. Hoje você, por exemplo, para sair do Brasil, você tem que ter um passaporte, você tem que ter autorização para entrar num outro lugar, dependendo da nação você não pode nem entrar, naquele tempo não tinha problema. O Império Romano unificou as nações, abriu muitas estradas, e isso facilitou também. A outra facilidade que a igreja encontrou naquele tempo é que o império que antecedeu o romano foi o Império Grego, e foi um império que colocou assim, com muita força a sua cultura, a cultura grega. Inclusive, a língua que predominava no Império Romano era a língua grega. E que isso facilitou também o Evangelho, porque praticamente quase todas as nações, em quase todas as nações, se falava o grego. Tinha as línguas locais, mas o grego era a língua principal, vamos dizer assim, do Império Romano. E isso facilitou muito. Inclusive, se você não sabia, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Com pequenos trechos em aramaico, mas quase todo, 99% está em grego, porque era a cultura predominante. Isso facilitou também para que o Evangelho fosse espalhado. Outra coisa também foi que, apesar do povo judeu estar subjugado ao Império Romano, nesse tempo havia uma liberdade muito grande para estabelecer sinagogas em todos os lugares, ter os seus cultos, havia um acordo assim, político, e então os judeus estavam, de certa maneira, com uma liberdade de ação religiosa.
Então, como o evangelho começa entre os judeus, então, onde os discípulos chegavam, encontravam judeus estabelecidos, com seus comércios, com seus negócios, mas também com o seu culto ali, sinagogas estabelecidas, onde facilitava o acesso para falar de Jesus. Afinal, os judeus, eles eram os herdeiros das promessas, né, do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham, e aguardavam o Messias, aguardavam o Cristo. E eles sabem que o Cristo já tinha vindo, e isso foi, então, uma facilidade, algumas facilidades que eles tiveram. Por outro lado, tiveram vários obstáculos, é lógico, que também muito choque que eles tiveram ali, porque o Evangelho, como disse Paulo, era loucura para os gregos. Porque os gregos buscavam sabedoria, um pessoal muito racional, e falar de ressurreição, falar de um Cristo, de um homem que era homem, mas era Deus, que o homem que nasceu de uma virgem, de que o homem que morreu, mas está vivo, um homem que foi para o céu, um homem que criou todas as coisas, isso para eles não batia com a razão deles, então era loucura para os gregos. Por outro lado, era um escândalo para os judeus. Falar que um judeu que não foi o rei que eles esperavam, nasceu em Nazaré, depois ainda foi crucificado e morreu, e falaram que estava vivo, e para eles era um escândalo, porque isso afrontava, de uma certa maneira, a fé judaica, porque eles tinham outra expectativa do Messias, que, de acordo com como eles esperavam, alguém que viesse libertar o povo politicamente, e isso não aconteceu. Então, falar de um Cristo sofredor, um Cristo, na visão deles, fracassado, que apanhou, que sofreu, que não revidou, que foi para a cruz. Aliás, a cruz, inclusive, era um lugar de maldição para os judeus. Como é que pode alguém morrer na cruz? É porque é um malfeitor, assim, de altíssimo nível. Se ele morreu na cruz é porque ele não prestava, porque ele era muito ruim. E tudo isso na cabeça do judeu era um escândalo muito grande. E, então, havia também muitos obstáculos para a igreja crescer. Mas quem escreveu o livro de Atos, né, o livro dos Atos dos Apóstolos, foi um historiador, que era um médico, chamado Lucas. Provavelmente ele era grego, tá? Provavelmente ele era grego, e ele escreveu também um evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Mas ele, como historiador, fez uma pesquisa muito profunda. Como ele escreve o Evangelho depois da morte de Jesus, é bem provável que ele não presenciou nada ali daquilo que está escrito nos Evangelhos. Ele passa a acompanhar Paulo depois, numa certa viagem, e dali para frente ele participa de alguns eventos, mas quase tudo que ele escreve é baseado em pesquisas que ele fez. Tanto que ele começa o seu livro dizendo que ele tinha feito uma pesquisa muito profunda, muito acurada, que ele diz aqui, algo muito detalhado, e ele se direciona esse livro a um personagem também que a Bíblia não explica quem é, talvez era um grego, uma pessoa importante que ele chama de Teófilo. E Teófilo quer dizer amigo de Deus, mas era o nome desse grego. E ele chama até, ele diz assim, excelentíssimo Teófilo. Alguns até acham que o Teófilo tinha patrocinado, investido nessa pesquisa, né, para ele poder fazer esse levantamento histórico, que deve ter custado quase toda a sua vida de pesquisas, de muitas viagens. Bom, o livro, então, tanto de Lucas, o Evangelho, como Atos, é endereçado a um homem chamado Teófilo, que, na verdade, está aqui dentro da Bíblia e é endereçado a mim e a você. Amém? Se Teófilo quer dizer Teo é Deus, né? E Filos quer dizer amigo, então Teófilo, amigo de Deus, quer dizer que é para nós. Quem é amigo de Deus aqui, diga amém. Então o Evangelho de Lucas é para você, de Atos também, é só para os amigos de Deus, amém? E quem é amigo vai ficar amigo. Quando você lê o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, também falou, eu quero ser um Teófilo, quer dizer, eu quero ser um amigo de Deus. Mas ele era um personagem mesmo, tá? Mas o nome dele tinha um significado interessante, né? Olha só. Bom, aí vamos ver aqui que há um versículo-chave que é a base de todo o livro dos Atos dos Apóstolos, porque depois Jesus ressuscitou, diz aqui o texto que ele ficou com os discípulos, depois de ressuscitado, 40 dias. E qual era o assunto dele? Você vai ver aqui no capítulo 1, se você ler, você vai ver que Jesus, nesse tempo, né, o versículo 3 diz que ele ficou 40 dias falando-lhes a respeito do reino de Deus. O assunto de Jesus era o reino de Deus. Tá? Qual é o seu assunto? Né? Qual é assim, o seu foco? Né? É o reino daqui ou o reino de lá? Quer dizer, é o reino terreno ou o reino do céu?
Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala assim, se você já ressuscitou com Cristo, pensa na coisa do alto. Não pensa mais nas coisas da terra. Você tem que, lógico, pensar nas coisas da terra, mas já não como foco principal. Jesus falou do reino. Aliás, a mensagem de Jesus toda, desde que ele começou a pregar lá no comecinho, a primeira mensagem dele, lembra qual foi? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E começa ali a explicar o reino. Quase todas as parábolas eram uma maneira, assim, ilustrativas, né, as palavras de explicar o reino. Então, ali várias semelhanças bem simples que eles entenderam, com fermento, com grão de mostarda. Ele fala sobre pesca, ele fala sobre videira, ele vai falando sobre vários elementos da natureza ou do cotidiano deles para poder explicar o reino de Deus. Tá? Então, a mensagem central de Jesus, enquanto esteve com os seus discípulos, ainda antes da sua crucificação, ele falava do reino. Depois ressuscitado, falava do reino. Isso significa que o que importa para Jesus é que você entenda o que é o reino e possa entrar no reino. Como é que faz para entrar no reino mesmo? Ele estava conversando com um moço chamado Nicodemos e explicou, vocês lembram? Olha, para você entrar no reino é necessário fazer o quê? Nascer de novo, amém? Nascer de novo significa você, então, morrer para essa velha criatura que nasceu no pecado e nascer agora uma nova criatura pela fé, gerada pelo Espírito Santo. Esse é um assunto muito importante, que é a base de tudo. Então, o novo nascimento é a porta de entrada no reino. Muita gente nasce de novo, entra no reino, mas não conhece o reino. Porque é como se você fosse convidado para ir num palácio, por exemplo, e entrasse ali no portão principal e ficasse naquela antessala, sabe? Fica por ali, já admirando tanto, você fica tão extasiado que para por ali e não sai mais dali. Quando você tem talvez quilômetros, ou sei lá, você tem a vida inteira para explorar aquilo ali, e você fica parado ali. Muitos pararam no novo nascimento e não conhecem o reino, não explica, não entende o reino. Por isso que quando você estudar os Atos dos Apóstolos, vai começar a ver como é que funciona o reino. É o reino em ação. O reino significa o céu na terra. A ação de Deus na terra através da igreja. Jesus estava aqui pessoalmente, antes da sua ressurreição, ele estava fazendo os milagres pessoalmente. Mas ele continuou fazendo depois da ressurreição, mas agora através da igreja. Amém? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, o reino de Deus continua expandindo, né? Está expandindo no coração de cada pessoa que aceita Jesus como rei. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos começa ali. Ele veio e ficou 40 dias. E aí você vai começar a ler Atos dos Apóstolos e eles eram muito obedientes. E Jesus tinha falado, isso está no final do livro do Evangelho de Lucas, e está aqui também no começo do primeiro capítulo do Atos. Ele falou assim, vocês fiquem em Jerusalém. Fique aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas eles estavam assim preocupados com o reino político, e exatamente no primeiro capítulo eles perguntam, Jesus, agora que o Senhor ressuscitou, ninguém mais pode te matar, ninguém pode segurar, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Nossa, agora você é invencível, Jesus, mas ele falou, não, nesse tempo. Deus preparou um tempo para esse, mas não é esse agora. O que vocês vão fazer agora, sabe o que é? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e esse poder vai capacitar vocês a serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Até no Brasil, até em São Caetano do Sul, em qualquer cidade, você vai hoje receber a palavra de Deus, porque é para isso que o Espírito Santo veio. Então, os Atos dos Apóstolos começam com essa ordenança. Fica aqui, receba o poder, e depois com esse poder, vocês vão por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, e é assim que então a igreja tem uma missão importantíssima. Você tem uma missão. Você foi salvo para salvar. Amém? Foi curado para curar. E aquela igreja, então, você vai notar, aquela igreja, assim, ela tinha, vamos dizer, algumas características importantes que a gente vê naquela igreja, porque ela era uma igreja muito obediente ao comando de Jesus. E, na verdade, ela estava submissa ao Espírito Santo de tal maneira que você vai ver o Espírito Santo agindo o tempo todo no livro dos Atos Apóstolos. Tanto que alguns escritores, alguns comentaristas, acham que o nome do livro deveria ser, talvez o melhor nome seria Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Porque era o Espírito Santo agindo neles.
eles foram cheios do Espírito Santo, a partir daí você percebe o Espírito Santo agindo. E então, essa deve ser também a sua característica como cristão. Ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo agir em você e através de você, para você cumprir a missão de Jesus aqui na terra. Amém? Mas precisa ser cheio do Espírito Santo. É Ele que capacita. Jesus disse assim, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Olha só, o poder não veio só para você ter o poder. Só você olha, eu fui cheio do Espírito Santo e senti uma emoção muito grande, como de fato vai sentir. Eu senti uma alegria, eu senti um fogo, e isso é tão gostoso, como de fato é, mas tem um propósito. Você vai receber o poder para ser testemunha de Jesus. Amém? Testemunha onde? Tá? Olha, testemunha, e aqui vemos um conceito importante, bem abrangente. Você, a testemunha, no Atos dos Apóstolos diz assim, em todos os lugares, a todas as pessoas, em todo o tempo, em todo o mundo. Amém? Amém. Aleluia. Há uns anos atrás, muitos líderes evangélicos, pastores e apóstolos e bispos, etc., se reuniram lá em Lausanne, e houve lá um grande evento para entender, ou para conversar sobre o crescimento da igreja nessa geração, né? Nesses últimos tempos. E, no fim, eles chegaram a uma conclusão bem simples, e fizeram até um pacto, chamado Pacto de Lausanne, onde eles dizendo assim, bom, vamos sintetizar a missão da igreja. Qual a missão da igreja? Eles colocaram assim, a missão da igreja é oferecer o evangelho todo, tá? Vou repetir aqui. Então, a missão da igreja é oferecer o evangelho todo, por meio de toda a igreja, em todo o tempo, a toda criatura e a todo mundo. Amém? É muito abrangente a missão. A missão da igreja é essa. Então, nós estamos vivendo um tempo que essa missão ficou meio obscurecida. Não é verdade? As pessoas, parece que elas entendem que elas foram salvas para ser salvas. Só salvas para ir para o céu. Lógico, salvo para ir para o céu, é lógico, a salvação é para te levar do inferno. Mas uma vez salvo, você tem uma missão para salvar também. E você levar o evangelho em todos os lugares, a toda criatura, onde você tiver oportunidade. E outro comentarista colocou então que, assim como o evangelho é tão importante, então ele passa a ser a mensagem principal. A mensagem principal da igreja. Então, a mensagem de Deus é o evangelho. A missão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é hoje. Amém? Aleluia. Quando a gente começa a pensar na evangelização, é um privilégio maravilhoso você levar boas novas para alguém. Porque você está oferecendo algo que o dinheiro não compra. Amém? Mas que ele pode ter pela graça de Deus. Ele está oferecendo algo indispensável, sem o qual ele não tem a mínima chance de salvação. Porque todas as pessoas nascem no pecado, e na sua natureza pecaminosa, ele já nasce condenado, não tem jeito. E todos já nascem nas trevas. E o evangelho é luz. O evangelho vem mostrar o caminho. Ele vem apontar para Deus. E você então pode levar essa luz para alguém. Amém? Já pensou se você tivesse a oportunidade, tivesse um remédio, por exemplo, que cura cegueira. Você chega em um lugar e só tem cegos. Todo mundo cego. E você tem um remédio para cegueira. Até porque você também era cego antes. Sabe, você era cego e você descobriu uma fórmula e o remedinho que você conseguiu lá curou a sua cegueira. É só passar aquele colíriozinho e a pessoa passa a ver. Aí você chega no lugar e só tem cego. Bom, aí eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né, que fala na terra de cego, né? Quem tem olho errei. Você fala, então eu mando agora. Só eu vejo aqui. Mas é brincadeira, não é assim que é o evangelho. O evangelho é o seguinte, você era cego, você tem um remédio para cegueira, e você encontra muitos cegos. Sabe o que você faz? Você começa a oferecer o remédio. Amém? Quanto custa o remédio? Esse remédio custa tanto, que você teve que vender tudo que você tinha para você fazer esse remédio. Mas não dá para vender porque é caro demais e vai pagar. Sabe o que você faz? Você começa a distribuir esse remédio e as pessoas que eram cegas começam a ver. Olha que maravilha. Amém? Isso é o evangelho. O evangelho são pessoas que eram cegas espiritualmente e agora descobriram o remédio, foram curadas da cegueira e agora estão distribuindo o remédio para a cegueira para os outros. Olha que legal, você é um curador de cegos, amém? Amém, queridos?
Eu me lembro que quando eu era criança, acho que os irmãos se lembram também, muitos anos atrás, né, depois, a gente cantava um hino que era o mais conhecido da harpa cristã, que era o nosso hinário, chamado o hino 15. Ó quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, né? Mas um dia eu vi e meus pecados senti, né, e corri para Jesus Salvador. Ó, foi na cruz, foi na cruz. Então começa a dizer que eu era cego, agora vejo. Amém? Então, você tem esse privilégio de levar luz para os cegos. Amém? Olha que bênção. Tá? Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Eu falei de cegueira, mas é mais do que isso. É alguém que estava morto e foi ressuscitado. Aí você está no necrotério cheio de gente, você tem o remédio da ressurreição, você passa para todo mundo que vai ressuscitar pessoas. O evangelho é mais do que curar cegueira. É dar vida para as pessoas que estão mortas. Amém? Então você foi salvo para salvar. Amém, aleluia. Você foi curado da cegueira para abrir os olhos do cego. Você foi ressuscitado para levar vida. É assim que é o evangelho, é assim que eles entenderam, é assim foi a primeira igreja. Uma igreja dinâmica, uma igreja forte, uma igreja, sabe, que saiu por toda parte fazendo o que Jesus fazia. Em Atos 10, 38, Pedro resume um pouquinho a missão de Jesus e fala, olha, do modo que o Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré, que ele foi ungido com o Espírito Santo em poder, e saiu por toda parte, pregando e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa era a missão de Jesus. E passou a ser a sua missão. E por toda parte, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Amém? Você foi liberto para libertar. Foi restaurado para restaurar. Amém? Curado para curar. Olha a sua missão. A missão não é só, fui curado para ser curado. A igreja se tornou hoje como se fosse um grande hospital. Ela é um hospital também. O problema é que no hospital as pessoas vão lá para ser curada, para sair de lá curado. Né? Só que esse hospital aqui, você entra doente, é curado e sai médico. Sai curando também. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Você, além de ser curado, você agora pode curar. Aleluia. Então não é um hospital como aqueles que tem por aí, não. É um hospital diferente. Cura as pessoas e faz delas curadores também. Quer dizer, você recebe a saúde e dá saúde. Recebe vida e dá vida. Recebe libertação e passa a libertar pessoas. Esse é o evangelho. Amém? Uma outra frase interessante que eu vi também. Estou colocando aqui umas frases que eu selecionei porque elas falam sobre evangelização. É o papel da igreja de Atos dos Apóstolos. Diz assim que o evangelho, né, é como se fosse um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar o pão. Né? Interessante. Já foi citada essa frase aqui, mas é só bom repetir. Né? Um mendigo que encontrou outro mendigo falou assim, olha, eu já sei encontrar um pão. Eu encontrei pão, eu quero levar você também para que você possa se alimentar. Olha só, você estava com fome, você encontrou o pão, agora você encontra os outros mendigos que nem você estavam mendigando, você pode fazer pão e pão de graça, pela graça de Deus e com toda a abundância. Amém? Aleluia. Outro fato importante também, que o livro de Atos vai nos mostrar, é que o mundo está muito mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagar. Muitas vezes a gente não está tão preparado. A igreja primitiva estava, aquela igreja estava, tanto que eles fizeram a obra. Então você compara aquela igreja, a dinâmica dela, com a nossa igreja de hoje. Será que é a mesma dinâmica? Será que nós temos as mesmas ações? Será que nós temos o mesmo movimento, os mesmos resultados? Qual era o resultado daquela igreja? Aquela igreja onde chegava e impactava as pessoas. Se você ler, por exemplo, em Atos capítulo 17, fala que aquela igreja, eles chegaram num lugar, numa cidade, e aí foi tão impactante, eles chegaram em Tessalônica, se não me engano, e quando eles chegaram ali, eles começaram a falar de Jesus para as pessoas. Tem Atos capítulo 17, versículo 1, diz, chegaram ali em Tessalônica, começaram a falar de Jesus, e depois vai falando que eles fizeram milagres, e curaram pessoas, libertaram pessoas, houve um alvoroço na cidade, e os judeus religiosos ficaram com inveja, porque eles estavam falando de um evangelho que não mudava ninguém, numa religião que não mudava ninguém, ele não curava ninguém, não libertava ninguém, de repente ficaram com tanta inveja, e eles começaram a perseguir esses cristãos. E depois dessa perseguição, diz aqui no versículo 5 de Atos 17, que eles, movidos de inveja, trouxeram alguns homens lá, para dentro da malandragem, ajuntando uma tuba, alvoroçaram a cidade, e arrastaram alguns irmãos perante a autoridade, dizendo o seguinte, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Transtornaram o mundo. Sabe o que você transtornar? É mais ou menos assim, é virar de perna para cima. É inverter tudo, sabe? Será que a igreja hoje está transtornando o mundo?
ou ela está meio acomodada, né? Tranquila, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, né? E fica assim. Será que a igreja está transtornando o mundo no sentido de mudar os valores? A grande preocupação dos pais hoje é assim: meu filho está na idade universitária, e agora? Ele vai para a universidade ali, foi bombardeado com tanta ideologia, e com tanta pornografia, e com os costumes de hoje, a pós-modernidade, o que eu vou fazer? E os pais estão preocupados, e agora, porque a maioria dos filhos vão para a universidade, se já a fé era fraca, aí que acaba mesmo, né? A fé já era tão fraquinha e simplesmente se dilui no meio daquela turma ali, daqui a pouco ele está pior que os outros. Podia ser o contrário. A universidade vai estar preocupada. Está chegando um discípulo de Jesus. E agora vamos fazer, porque ele vai transtornar esse lugar. Nós devemos preocupá-los. Amém? Amém, irmãos? Eu vou falar assim: você mandou seu filho para a universidade? Por favor. E agora? Agora ele tem que ir aí. Mas vai mudar tudo aqui. Vai mudar, lógico, ele vai curar pessoas, expulsar demônios, vai libertar os drogados. Ele vai acabar com essa, sabe? Ele vai brilhar nessas trevas. Assim era aquela igreja. Assim era a igreja primitiva. Por isso que você tem que ler o livro de Atos e falar assim: a minha igreja é assim? Eu sou assim também? Quantos são discípulos de Jesus? Diga amém. Amém. Mas você comparando com os discípulos de Jesus aqui, será que é a mesma coisa? Você vai falar: eu sou igualzinho a eles, hein? Discípulo é igual discípulo. Ou discípulo de lá, discípulo de frente de cá. Né? Se somos discípulos de Jesus, temos que fazer as obras de Jesus. E eles eram discípulos de Jesus, estavam ali fazendo o que Jesus falou. Jesus disse para eles: vocês vão fazer as obras que eu faço, e obras até maiores. E eles creram e saíram fazendo. Amém? Aleluia. Então, nós vamos ler o livro de Atos para entender que uma igreja multiplicadora, ela multiplica, não é porque ela faz muita propaganda, tão lindo marketing, tal, é muito mais do que isso, sabe? Eles não tinham marketing, eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham papel, eles não tinham folheto, eles tinham, sabe o quê? Poder do Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo faziam milagres, e muitos milagres, e muitos milagres, e muitos milagres. Eu queria dizer uma coisa para você, não sei se você sabia. Se você é nascido de novo e recebe o Espírito Santo, você é um agente de milagres. Você é um agente de milagres, mas isso não pode ser um agente secreto, por favor. Amém? Tem que ser um agente ativo, amém? Um agente que age, agente secreto não. Agente que age, porque você é um agente de milagres. O Espírito Santo veio para lhe capacitar a fazer tudo o que Jesus fez. E mais ainda, aleluia. Irmãos, nós somos agentes de milagres. E onde estão os milagres? Agora, os milagres, a Bíblia diz que seguirão os que creem. Você crê? Comigo não. Talvez tem irmão que ora muito, tem irmão que tem um chamado, e tem irmão que é profeta, tem irmão que... Não, é você é o irmão que vai ser cheio que já é cheio de Espírito Santo, que vai fazer milagre em nome de Jesus. Porque assim foi a igreja primitiva. A igreja dos Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver aqui, não era só o Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé. Vocês sabem qual foi o primeiro mártir da igreja? Está em Atos capítulo 7, se não me engano. Primeiro mártir. Foi uma pessoa que incomodou tanto que eles mataram? Não foi apóstolo. Foi um diácono chamado Estevão. Ele diz que o Estevão, ninguém conseguia resistir à sabedoria que ele falava. Era um diácono, gente. Diácono. Né? Glória a Deus pela vida dos diáconos aqui, amém? Mas, por favor, seja o Estevão também, né? Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, e o povo lá, os judeus, não conseguiam convencê-lo, nem emudecê-lo, e Deus usava ele, acho que mais que o Pedro, Tiago e João junto, mataram o apedrejado, foi o primeiro mártir. Então, porque todos faziam milagres. O diácono servia as mesas, com certeza, era a função dele. Mas além de servir as mesas e outras funções diaconais, era cheio do Espírito Santo, fazia milagres e Deus usou poderosamente o Estevão para a glória dele. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos nos espelhar nessa igreja, tá? Porque essa igreja passa a ser uma referência, passa a ser um modelo, tá? Porque não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Não é o tamanho do homem, é o tamanho do Deus que você crê. Amém? Aleluia. Amém. Não é o tamanho da sua fé, pode ser até um pequeno tamanho de grão de mostarda. É a fé num grande Deus. É o grande Deus que faz a diferença. Aleluia. Amém. Às vezes as pessoas usam a expressão: chegou aqui o grande homem de Deus. Gente, se alguém chama alguém de grande homem de Deus,
é perigoso, né? Porque ele passa a ser grande, talvez, e Deus fica meio, né? Perigoso até meio ficar, diminuir um pouquinho, mas não. Aqui está um homem frágil, como eu sou frágil, como você é frágil, nas mãos de um grande Deus, fazendo grandes coisas para a glória de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, amém? Aleluia! Outra coisa que Paulo disse, eu sou devedor. Eu sou devedor a judeus, a gregos, a bárbaros, né? Então ele divide ali, gregos, bárbaros, judeus. Eu sou devedor a todos. Por que ele era devedor? Por que ele sentia-se devedor? Então, porque, na verdade, nós também somos devedores. Somos devedores de cada homem, devedores de dar-lhes o evangelho na mesma medida que nós temos recebido. Porque, já Jesus disse, se você recebeu de graça você vai dar. Amém? Aleluia. Então você está devendo. Jesus falou, você recebeu, é para dar. Amém? E quanto mais você dá, não vai faltar. Dai e ser-vos-á dado. Quanto mais você dá dessa palavra da vida, quanto mais você faz milagre, quanto mais você transfere unção, mais você tem. Quanto mais você transfere bênção, mais você é abençoado. Você fala, vou abençoar muito, senão vou ficar sem bênção. Não, ao contrário. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado, para abençoar mais ainda. Amém? Você passa a ser uma fonte de bênçãos. Jesus disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva, se tornam fonte que salta para a vida eterna. Sabe o que é uma fonte? Uma coisa é um córregozinho, outra coisa é uma fonte. O córrego tem ali, que é uma água que recebe de algum lugar. A fonte não, ela produz a água, ela jorra a água. Você não é um córrego, você é uma fonte, amém? Fonte, ela dá água. E você dá a água da vida, amém? Aleluia. Então, irmãos, se você está respirando e conhece a Jesus, então você já é um missionário. Você tem uma missão. Você não pode parar. Você não pode parar. Você tem que falar. E sabe que você vai ver em Atos capítulo 4, foi a primeira pressão que eles tiveram, porque os principais dos judeus, ali os líderes, quiseram calar os discípulos, porque eles começaram falar para o povo que aquele moço que eles tinham crucificado era o Filho de Deus mesmo, tanto que ele estava vivo. E eles queriam negar isso, apesar que eles sabiam que estava vivo, que eles tiveram que pagar os guardas para silenciar, para contar uma mentira. Mas então eles chamaram Pedro e João e falaram para assim, vocês não podem mais falar. E até ameaçaram, e açoitaram. Sabe o que Pedro disse? Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, porque importa mais obedecer a Deus do que os homens. Amém? Aquele Pedro que uns dias antes tinha negado a Jesus covardemente, cheio de Espírito Santo, agora ele tem ousadia. Amém? Ele está pronto a falar na frente das autoridades, pronto a sofrer por amor de Jesus, pronto até morrer por amor de Jesus. E sabe o que diz aqui no capítulo 4 de Atos? Depois que eles tomaram primeiros açoites, eles saíram com muita alegria por serem dignos de sofrer por Jesus. Amém? Quem quer ter essa alegria, diga amém. Amém. Sofrer por Jesus, tomar açoite, xingamento, zombaria, é gostoso? Eles gostaram. É interessante, né? Sabe que a gente gosta, meu irmãos? A meu vizinho falou mal de mim, falou isso, também, não olhei para a cara dele mais. É assim? Pô, ele só falou mal de vocês, nem bateu ainda. Eles apanharam, um foi apedrejado, outro foi decapitado, outros foram presos, surrados, e com muita alegria por sofrer por amor a Jesus, porque Jesus é demais. Olha, e se Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso, deixou a glória dele para morrer no meu lugar, não um sacrifício é tão grande que eu possa fazer por ele. Tudo que você fizer por ele é pouco, porque o sacrifício maior ele já fez por você, amém? Aleluia. Então, o Evangelho, assim, o livro de Atos, então ele vai nos conduzir nessa aventura maravilhosa de você conhecer uma igreja multiplicadora. E a palavra multiplicação aparece muitas vezes, assim, olha, e Deus multiplicava e acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Todo dia. Né? E o que eles tinham? Gente, eles não tinham Bíblia como nós. Eles não tinham Bíblia. Era tudo assim, eles memorizavam alguns textos do Antigo Testamento, o que eles tinham naquele momento,
Depois, mais para frente, as cartas de Paulo, mas bem mais para frente, muitos anos depois, os primeiros ali, daqueles primeiros dias, eles só tinham os textos dos Salmos que tinham decorado, alguns textos de Isaías, porque eles não tinham os pergaminhos tinham lá na sinagoga, só os rabinos tinham, era muito caro, não, eles não tinham, mas eles ouviam, memorizavam e falavam, esse Salmo está falando Jesus, aquele texto de Isaías fala Jesus, esse texto de Malaquias fala Jesus, aqui em Gênesis fala Jesus, e começaram então a encontrar Jesus ali, naquelas passagens, porque Jesus, o próprio Jesus, lhes abriu o entendimento. E eles passaram a falar com muita ousadia, provando que Jesus era o Cristo. Amém? Hoje nós temos ferramentas. Tem até cursinho de terça-feira para você aperfeiçoar, né? Algumas facilidades que você pode ter. Né? Você tem material, hoje você tem YouTube, você tem Google, você tem tudo aqui, sabe? O que falta para você? Eu vou dizer, o que falta é o poder do Espírito Santo. Mas esse você pode buscar, amém? Você não vai buscar no Google, nem no YouTube, você vai buscar na rede social, você vai buscar com o joelho no chão, clamando, Senhor, me encha do teu Espírito Santo, e você vai ser cheio dele, a partir daí você passa até a mesma ousadia daquela igreja multiplicadora que abalou o Império Romano. Amém? Aleluia. É provável que no final do primeiro século, mais da metade do Império Romano já era cristão. Olha, ao ponto de que no terceiro século, o imperador romano, ele resolveu se tornar cristão também. Não que se converteu à fé, porque ele falou, vou ficar com eles, né? Quem não pode com eles, junta eles. Aí ele fez lá um negócio só para virar cristão e tal, e a partir daí também a igreja foi até, assim, a gente pode dizer uma expressão romanizada. Começa uma nova fase da igreja, mas é impressionante como a igreja cresceu, como ela cresceu, e eles não tinham os recursos que nós temos, mas eles tinham o Espírito Santo, isso bastava. Aleluia. Queridos, nós estamos aqui hoje, uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, uma igreja que tem a palavra de Deus, tem uma doutrina sã, equilibrada, coerente, né? Não temos abusos, ninguém tem aqui, né, tem aquelas teologias extravagantes, né, que não estamos aqui para julgar ninguém, mas tem umas teologias extravagantes, não tem nada disso. Né? E outra coisa, estamos aqui para você conferir na Bíblia o que nós estamos falando. Se no final dessa palavra aqui você vê que eu falei uma coisa, ou o pastor Tony, qualquer prefeito falar que não está na Bíblia, você pode chamar a gente para a gente se corrigir, porque nós queremos falar só o que está na palavra, amém? Amém, queridos? Pode ser que a gente escapa alguma frase aqui, alguma coisa que não está lá, né? Então a gente tem que se corrigir, porque nós queremos ficar na palavra, nós queremos ser a igreja da palavra, amém? Aleluia. Até nós estávamos falando dos pastores e pensando quais são os pilares da nossa igreja. Nós somos mais de 300 pastores do Avivamento Bíblico no Brasil e chega a uma conclusão bem simples. O Avivamento Bíblico é uma igreja do poder e da palavra. Amém? Por isso que é avivamento, que é do poder, e bíblico, que é da palavra. Então, poder e palavra. Amém? Amém, queridos? Poder que você vai chegar aqui e vai ter uma experiência poderosa com Jesus. E a palavra é que essa experiência vai ser baseada nos princípios de Deus. E você vai continuar caminhando nos princípios de Deus. É assim que nós queremos ser igreja. Igreja do poder e da palavra. Do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, que é uma fonte, né, de toda a sabedoria e de toda a nossa regra de fé e prática. Enfim, tudo está na palavra de Deus. É assim que nós queremos ser. Amém? Então, a igreja primitiva, foi a igreja dos Atos Apóstolos, que nós vamos estudar esses próximos dias. Ela é fascinante, porque tem essas características simples, porém poderosíssimas. Vale a pena, então, você estudar o livro de Atos Apóstolos, ler a cada dia. Pode começar a ler, tá bom? Já pode começar hoje, né? Pode pegar, se você quiser, seguir a nossa dica, né, de ler a cada dia, né, o texto do dia, né, aí você vai ver lá o dia de hoje e você fala, bom, então hoje é esse capítulo que eu vou ler aqui. Hoje é 21, pode ler o capítulo 21, amanhã 22, depois começa outra vez, faz primeiro e vai lendo, não tem problema a ordem. Importante que você vai estar se alimentando de uma palavra viva de uma igreja muito dinâmica, que é a nossa grande referência para os dias de hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. O Evangelho, então, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho que não transforma, o Evangelho que dá poder, não é Evangelho. É alguma coisa religiosa que estão passando por aí. Mas o Evangelho de Jesus, né, como a igreja primitiva viveu, é o Evangelho de
poder. É o evangelho que você deve proclamar também. Fiquemos em pé, vamos orar então, e que você possa se deliciar nesses dias com esses textos maravilhosos dos Atos dos Apóstolos. Eu já fiz um breve comentário para que você possa entender que nós vamos ter um texto muito bom para você ativar sua fé. Amém? Ativar a fé é importante. Você vai ativar sua fé, vai ampliar sua visão, a visão missionária, ampliar a visão que você tem de você mesmo, se comparando, né, com aquela igreja. Deus quer que você seja, no mínimo, igual àquela igreja. Amém? Para que você seja uma testemunha poderosa do Senhor Jesus.